O comportamento do ministro Gilmar Mendes envergonha não apenas o STF, mas o país. E é o espelho de um Brasil que não presta. Se há alguém parcial, é o Gilmar. Se há um juiz parcial que julga com parcialidade, esta figura se chama Gilmar Mendes. A deterioração das palavras do ministro Gilmar mostram não apenas um juiz equivocado, mas mostram um homem que trabalhou nos últimos anos para ver destruída uma operação de combate à corrupção. O ministro Gilmar Mendes diz que a Justiça Federal de Curitiba é uma vergonha. Digo eu que vergonha é o comportamento dele, Gilmar Mendes, à frente da Suprema Corte. Chegou um determinado momento ontem no julgamento que, depois do voto do ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes, ao temer uma possível rejeição à sua tese de suspeição do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, de que ele perdeu as estribeiras. Ele estava alucinado. Quem acompanhou o julgamento sabe o que eu estou dizendo. Gilmar Mendes ficou alucinado. Essa fala que nós acabamos de reproduzir não é a de um magistrado, é de um juiz. Essa fala é de parte. Essa fala é de alguém interessado diretamente no julgamento, no resultado do julgamento. Portanto, é parcial. Se nós formos analisar os motivos que levaram à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a condução coercitiva, a autorização para publicação de áudios que vazaram de forma ilegal. Se isso é parcialidade, o que dirá do comportamento do ministro Gilmar Mendes? Se parcialidade é uma operação como foi a condução coercitiva, o que o julgamento do Gilmar Mendes é? Nós estamos diante de um estupro no bom senso, uma violência terrível contra uma justiça de primeira instância que percebam, teve todos os seus atos confirmados no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre por 3 desembargadores e por 5 ministros no STJ. Então nós tivemos a sentença do triplex do Guarujá. Preste atenção nisso que eu estou falando, não é opinião. Isso é um fato. Com o fato, você não tem como brigar. Você pode brigar com a opinião do outro, você não concordar com a opinião do outro. Mas com o fato, você não pode brigar. O fato é um fato. E o que diz o fato? Que o julgamento do juiz Moro foi confirmado por unanimidade por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que não apenas confirmaram o que o Moro julgou, como ainda aumentaram a pena. Pegaram o julgamento do Moro, concordaram com tudo e ainda aumentaram a pena que deveria ser dada ao Lula. Aí houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O caso foi julgado novamente por 5 ministros do STJ e por unanimidade, por 5-0, o julgamento do juiz Sérgio Moro em Curitiba foi confirmado. Então teve o julgamento do Moro, de mais 3 desembargadores, 4 pessoas, e mais 5 ministros. 9 julgamentos. 9 cabeças. 9 juízes. 9 magistrados analisaram o caso do triplex do Guarujá. E os 9 condenaram o Lula. As provas são evidentes. O crime aconteceu.
A roubalheira se estabeleceu. E qual é o caminho achado pelo Supremo para poupar o Lula? O juiz era suspeito. Não se enfrenta a prova, não se enfrenta o fato, não se enfrenta a roubalheira, tudo que foi roubado da Petrobras, o esquema de corrupção que permeou partidos políticos, empresários, tudo. Você ignora tudo para carimbar a pecha de suspeito em um juiz. Esse é o Brasil do dia de hoje. Acabou, amigos. Não haverá, daqui para frente, operação da magnitude de uma lava-jato. Fim. Ponto final. Podem dar o discurso que quiserem, mas o que nós vivenciamos ontem no Brasil foi um Supremo Tribunal Federal parcial contra um juiz. Contra um juiz. Não foi o julgamento da suspeita, da eventual suspeita de um juiz. O que nós vimos ontem foi um Supremo Tribunal Federal unido contra um juiz e não contra o corrupto. Ganhou o corrupto, perdeu o magistrado. Ganharam os podres, perderam os trabalhadores. Ganhou a desonestidade, perdeu a probidade. Perdemos nós, venceram eles. Esse é o resumo.